Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Prado, professor idealizador da eletiva A Construção da Identidade Negra, a importância da representatividade. Existem inúmeras razões para justificar a importância que a representatividade possui nas relações sociais. Algumas dessas são o reconhecimento e uma manutenção entre a igualdade e a diferença, entre direitos individuais e identidades grupais. Afinal, é essa tensão que possibilita, então, caminhos mais democráticos e plurais em que a diversidade é normalizada. Mas, na prática, em quem consiste essa tensão? O princípio da igualdade refere-se a indivíduos e não a grupos, de forma em que todos são iguais, no entanto, características específicas, como gênero, etnia, idade, sexualidade. Então essas criam categorias de pessoas em que essas não são consideradas iguais aos demais. Em outras palavras, os grupos identitários são fruto das condições e tratamentos desiguais às quais estão submetidos, devido às suas diferenças enquanto grupo. Por isso que nessa letiva nós vamos trabalhar então, e trabalhamos sobre a representatividade, a importância dessa representatividade para que a pessoa, o ser humano, se sinta parte daquele meio a qual faz parte. O padrão de beleza europeu, tão valorizado no Brasil, é um traço muito marcante do racismo velado que vivemos nos dias de hoje. Existe uma distorção absurda no que tange a características físicas. Caso essas não sejam tipicamente europeias, são consideradas inferiores. Qualquer fenótipo negro é tratado quase que como um defeito e não como um traço inerente à natureza do povo negro. Os cabelos, por exemplo, devem ser lisos e claros, porque cabelos crespos e escuros são um erro. Daí surgem termos como cabelo ruim, tão presente no vocabulário dos brasileiros e apenas mais uma forma de desqualificar a origem negra. Dentre todas as formas de preconceito, o racismo é de longe o que mais me toca, me dilacera, me faz chafurdar em desesperança e desacreditar absolutamente na humanidade. Centenas de anos de escravidão, teorias de eugenia e investidas vorazes nessa ideia estúpida de distinção racial criaram um dano irreparável, um abismo entre seres biologicamente idênticos. Afinal, não existe sangue alemão, sangue italiano ou nigeriano. Existe apenas sangue A, B, AB e O, em qualquer grupo de seres humanos. Ainda que hoje todas as formas de preconceito sejam recriminadas e acarretem penalidades, o racismo velado ainda parece inerente a muitas famílias. É preciso uma boa dose de conhecimento e reflexão para desconstruir conceitos aprendidos no próprio núcleo familiar. Surgem todos os dias cosméticos e técnicas de embranquecimento. Não desta maneira declarada, claro, mas eles estão aí. São cremes clareadores, maquiagem de contorno para afinar traços, produtos para alisar os cabelos. Tudo isso seria absolutamente compreensível se fossem apenas produtos femininos vendendo ideais irreais de beleza, que já são sugestivos e invasivos o bastante. Mas, no fundo, eles carregam uma carga cultural absolutamente destrutiva. Imagine ser uma garotinha negra em um mundo onde as bonecas mais desejadas são tipicamente caucasianas, ou crescer vendo sua mãe, tias e irmãs lutando contra a própria natureza para parecerem mais adequadas, bonitas e aceitas. Essa criança dificilmente se sentirá segura e forte o bastante para ocupar os lugares que as crianças que nunca tiveram que pensar sobre isso ocuparão. Se você nunca precisou pensar sobre discriminação ou sobre a importância da representatividade, acredite, você é um privilegiado e eu te faço um convite a uma reflexão. Basta um pouco de empatia e uma boa dose de inconformismo. O mundo precisa de mais pessoas exercendo seu papel de transformação na sociedade. Não é preciso ter sofrido um ato de racismo para lutar contra ele. Precisamos disseminar o conhecimento sobre o tema, pensar sobre ele, promover discussões e, claro, lutar diariamente para que atos racistas não se repitam. Sou incapaz de me manter em silêncio diante de uma fala racista e me posicionando no mínimo causarei um pequeno momento de reflexão e, com alguma sorte, um registro de constrangimento na memória do agressor. Sobre a representatividade,
tão fundamental em todo esse processo. É necessário encontrar meios de promovê-la e difundir a sua importância. Precisamos de mais pessoas negras na TV, no cinema, na ciência, nas grandes corporações, na música, nas universidades, no parlamento, nos palcos e em qualquer posição de destaque. Pessoas negras precisam se ver em qualquer papel que aspirarem, e só assim elas sentirão que tudo é possível. Ao se olharem no espelho, é preciso que elas sintam apreço por si mesmas, que amem seus cabelos, cor e traços. E cabe a nós, que já conhecemos os efeitos letais da eugenia, mostrar a elas o quanto são lindas, inteligentes e capazes. O racismo existe, ele está aí, no nosso dia a dia. Aqui, nesse breve desabafo, falei das garotinhas negras, mas esse tema, infelizmente, é amplo e tem dezenas de outras vítimas que dariam textos imensos. Eu escolhi não me omitir. Esse é o meu legado de luta. O primeiro passo para superar o racismo sistêmico é admitir e entender que há um problema. Isso se faz buscando compreender a perspectiva das pessoas negras afetadas pela violência. Não apenas ouvir, mas entender verdadeiramente aqueles cuja luta pela justiça é real e cotidiana, há centenas de anos. Entendemos que brancos e negros têm experiências sociais profundamente diferentes. Isso se dá por uma construção histórica de desigualdades. No Brasil, por exemplo, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, uma taxa 4 vezes maior que aquela verificada por jovens brancos. Tem ficado cada vez mais óbvio que os efeitos do sistema de justiça criminal no mundo não são neutros em relação à cor de pele.